Muito bem, olha só. Já que estamos nesse contexto aí, de mudança de estrutura, nós ontem tivemos o Michel Temer. Michel Temer foi pauta nossa aqui esta semana, porque ele está se arvorando essa coordenação de uma nova direita, né? A gente desmontou essa narrativa, porque naturalmente é uma narrativa falaciosa, e isso ficou muito claro agora. Ele ontem, ele fez uma manifestação no fórum lá do LIDE, né, do João Dória, e ele falou sobre o quê? Falou sobre o Moraes, dizendo que o Moraes não é radical. O Moraes está fazendo o bem para a sociedade. Ele fez o que devia ter sido feito. Coloca na tela aí, Brenda, por favor, a matéria do Temer, né, que está aí no bloco aí, ó, quer ver? Sem anistia, link 2, tá? No bloco 3, link 2, sem anistia. Temer diz que Moraes não é radical e que defende a revisão das penas, ou seja, sem anistia, ele não quer anistia, não quer saber da anistia, tá? E deixou muito claro. Ele também fala do semipresidencialismo. E a gente tem um trecho, ele fala as duas coisas. Vamos ouvir o trecho, tá? E depois a gente abre para o debate. Eu acho que são dois temas que são fundamentais, que estão na ordem do dia. Eu acho que o semipresidencialismo, tal como ocorre aqui em Portugal, na França, na Espanha, de igual maneira, na Espanha é mais parlamentarismo definitivo, né? Mas o fato é que ele ameniza as questões políticas que o presidencialismo naturalmente encerra. Nós tivemos exemplos, nós temos 35 anos da nova Constituição, já tivemos 2 impedimentos e inúmeros pedidos de impedimento. E não só o impedimento cria trauma, como os pedidos de impedimento. Sabe que eu fiz uma pesquisa uma ocasião? Desde o tempo do presidente Itamar Franco, houve mais de 495 pedidos de impedimento. Então nós precisamos superar esse problema. Daí o semipresidencialismo. Ora bem, pergunta-se, mas é para agora? É para 26? Não, é para 30. A imagem, a ideia que se tem é que pelo menos deva ainda manter 2 mandatos, que quem foi eleito agora tem direito à reeleição e não pode ver obstaculizado esse direito. Eu acho que seria útil para o Brasil. Eu sei que de vez em quando há uma certa resistência a isso, mas eu acho que se superássemos as resistências, volto a dizer, seria utilíssimo para o Brasil. Presidente, o senhor falou que deixar os espinhos para trás e distribuir rosas. O senhor acha que é possível isso no Brasil hoje ainda conflagrado, como a gente vê? Eu acho que é possível pregar, não é? Eu acho que a pregação é importante, porque se ninguém prega, vai se distribuir espinhos o tempo todo. E nós estamos cansados no Brasil de distribuir espinhos. Nós temos que distribuir rosas, ou lírios, como disse, né? Quando eu digo que é para 30, né, para 2030, eu estou dizendo que é uma coisa a ser elaborada. Primeiro precisa ser aprovado um projeto pelo Congresso Nacional. Já há projeto apresentado. Falava-se no passado, mas nunca se concretizava. Agora há projeto apresentado no Parlamento. Se o Parlamento aprovar, é preciso levar um projeto completo para o povo saber qual o tipo de governo que realmente se quer. E depois é preciso submeter a referendo popular, não a plebiscito, mas a referendo, ou seja, confirma ou não confirma aquilo que o Congresso fez. O ministro Alexandre de Moraes acabou de esclarecer, né? Na verdade não foi nada de maior significação, pelo menos para o ministro Alexandre de Moraes, né? Lamentavelmente, de vez em quando essas coisas, ideias equivocadas, falas equivocadas, né? Eu acho que está superado até pelo próprio senador, pelo que eu pude perceber, né? Ele desmentiu um pouco isso, né? O senhor é conhecido pelo tom mais pacificador. Você aceitaria sentar, por exemplo, numa mesa com o Lula, depois dele ter falado tantas vezes em golpe de 2016 e chamado de golpista? Eu não tenho razão para sentar, porque eu estou fora da vida pública. Na verdade, eu estou na vida acadêmica, como sempre foi. Hoje eu venho aqui mais como acadêmico do que ex-presidente, né? Não há razão para ele me chamar. Confesso a você que ele acho que não pensa nisso. Evidentemente, eu prego a pacificação porque eu acho que é importante para o Brasil e toda vez que me chamam para dizer vamos colaborar com o Brasil, eu colaboro. Eu só não colaboro com pessoas. Eu não sei se ele pensa voltar ao Brasil ou não, né? Ele parece que pediu mais prazo para permanecer no Brasil, né? Mas nós acho que devemos, digamos assim, trabalhar pela tranquilização do país. E vocês viram que nas várias manifestações de hoje, todos estão pregando a paz. Eu acho que é uma coisa importante. Foi um erro
Acha que o impeachment foi um erro? Não, eu acho que o impeachment é algo constitucionalmente previsto, né? E evidentemente que o impeachment é um processo político, não é um processo jurisdicional. Tanto que não é incomum que, digamos assim, chegando no Senado, o Senado possa dizer, olha, tem todas as provas conducentes ao impedimento, mas não é útil para o país. Veja que é um julgamento político, não um julgamento jurisdicional, né? E por isso mesmo que eu confesso, eu estou sendo insistente, mas eu prego uma mudança do sistema de governo para acabar com esses traumas. A todo momento tem pedido impedimento no país. Essas responsabilizações não podem ser, digamos assim, simplesmente ditas, elas têm que ser investigadas, né? Nós precisamos retomar o hábito de fazer investigação. A investigação é um momento preliminar, é um inquérito. O inquérito é para inquirir, é para saber o que aconteceu. E só depois de uma eventual investigação é que você tem, vamos dizer assim, no sistema brasileiro, a chamada denúncia do Ministério Público, e depois da denúncia ainda deve ser admitida pelo Judiciário. Ou seja, temos um longo processo pela frente. Se houver alguma coisa, deve-se investigar. Nada mais do que isso. Houve um movimento que não foi útil para o país, criou uma imagem até negativa, né? Mas em face da ação muito rápida do judiciário brasileiro, né? Eu acho que está sendo superado também com uma rapidez extraordinária. Eu deixei a íntegra para que vocês compreendam, né, como é que um discurso ele pode ser desmontado em poucos segundos. Eu vou usar poucos segundos para desmontar. Primeiro, o Michel Temer elogia o Alexandre de Moraes, disse que ele fez o que deveria ser feito, e ele defende o Alexandre de Moraes, diz que o Alexandre de Moraes não é um homem radical, imagina, né? Imagina. E depois vem com essa conversa de que investigação precisa ser feita, investigação direitinho, antes de denúncia, antes de processo judicial. Pô, Temer, vamos lá, tem que decidir, porque tudo que o Moraes não fez foi isso que você está dizendo. Então não dá para defender. Eu sei que você quer lustrar a sua biografia, porque hoje está meio ruim o negócio, tem que dar uma lustrada, porque você indicou o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes hoje é esse elemento de perturbação da estabilidade, da segurança jurídica, da ordem constitucional. Simples assim. E quem disse isso? Não fui eu, não. Quem diz isso é a Câmara dos Deputados, que na ação que ela está movendo em função da questão lá do Alexandre de Ramagem, ela diz que o STF está esvaziando o seu poder. É bom que isso fique claro, porque as pessoas não estão dando conta de entender. E a imprensa não faz questão de entender. Está ali repórter perguntando sobre golpe de Dilma, sobre impeachment de Dilma. Vamos atualizar o repertório. Vocês querem estar ali com a pessoa e não sabe o que perguntar? Pergunta do impeachment. Aí gasta-se um tempo e ninguém questiona efetivamente. É sempre o que o senhor acha. O que o senhor acha? Tá bom? O que o senhor acha do clima? Tá bonito hoje? O que o senhor achou da água, né? Do vinho que foi servido? Cadê a imprensa realmente de verdade? Cadê um repórter para provocar, para fazer a pergunta? Exatamente. Como é que o senhor está defendendo o Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, uma investigação correta, o devido processo legal? Porque as coisas elas são incompatíveis, presidente. Aí eu quero responder, aí eu quero ver se ele mantém essa calma dele, essa tranquilidade, que é uma característica do Michel Temer. A gente tem que parar com esse negócio de achar que o país precisa de pacificação. Boa. Nesse sentido. Eles falam em pacificação desde a Lava Jato. Aliás, tinha que estancar a sangria e pacificar o país. O que é pacificar? É você que está nos assistindo não poder reclamar. É você não poder questionar, é você não poder interpelar uma autoridade em público, no aeroporto, na rodoviária, né, se fosse na rodoviária, na rua, de poder interpelar a autoridade e cobrar dela moralidade pública, cobrar dela coerência, compromisso. Essa é a pacificação desses senhores. Então não vem com conversa de, eles vão revisar as penas. Aliás, falou ali que está liberando. Não, o Moraes mudou de... você está vendo, ele está liberando várias pessoas. Ele botou o Collor na domiciliar e também lá o Roberto Jefferson. A gente está falando de gente inocente, Michel Temer. Gente inocente que está presa porque não houve individualização das condutas na denúncia. A gente está falando de um julgamento sumário em que crimes foram somados em vez de serem absorvidos. É disso que nós estamos falando. São mães, são avós, são avós
que foram arrastados para isso aí. E agora eu quero muito saber, porque quem já viu, eu já passei aqui, não é o vídeo do Moraes, que ele só pegou e editou o pessoal quebrando e invadindo. Mas nós já reproduzimos vídeo aqui, mostrando que naquele dia, naquele 8 de janeiro, tinham centenas de pessoas falando: não quebra, não invade, para com isso, não quebra, não invade. Então a primeira coisa é que nunca essas pessoas poderiam ter sido colocadas no mesmo balaio. Nunca. E talvez, quiçá, se houvesse uma investigação séria, uma individualização de conduta, a gente descobrisse efetivamente a mando de quem, por quê, em que condições essas pessoas estavam fazendo o que fizeram. Quebraram, invadiram, está tudo errado. Agora, a gente não pode esquecer, e o Barroso nos confirmou isso ontem, que ele pediu ajuda aos Estados Unidos. E eu destaquei isso num artigo que está no site, que inclusive se quiser botar na tela, divide a tela aí, que é a operação que eu estou chamando de Operação Uncle Joe, em referência à Operação Brother Sam, lá de 64. Por quê? Porque o pedido do Barroso não movimentou a diplomacia americana do Biden. O Anthony Blinken não veio aqui no Brasil. Quem veio foi o secretário, foi o Jake Sullivan, secretário de Segurança Nacional. Quem veio foi o William Burns, que era o diretor da CIA. E nós sabemos que essa gente só trabalha, essa é cavalaria. Isso não é diplomacia, é cavalaria. Então eu me pergunto se não teve operação psicológica, eu me pergunto se não teve infiltração. Agora eu estou preocupado. Porque essa gente só trabalha assim, vocês me desculpem, a história americana mostra isso. A história da civilidade, a história das guerras, das rebeliões, a história dos golpes. Inclusive foi bem assim em 64. Inclusive com o Conselheiro Nacional de Segurança Nacional da época, junto com o embaixador americano. Agora, a coisa é muito mais sensível. E quando você não tem uma investigação séria e você tem uma perseguição, aliás, eu coloco nesse artigo que, curiosamente, ironicamente, todas as pessoas que receberam visitas de emissários do Biden são exatamente as pessoas que estão dentro do núcleo da denúncia, do núcleo 1 da denúncia do Jair Bolsonaro. Com exceção do Ramos, que era aqui de preto, mas que até agora deu branco. Então, é o seguinte, eu vou passar a palavra aqui para vocês, porque eu sou um cara muito, eu gosto muito de ser justo, de ser honesto nas conversas. Então, assim, o que me incomoda é quando a gente se depara com conversinha fiada, com tentativa de engambelar o interlocutor. Então, assim, aqui não vai engambelar. Não só, né, Cláudio? Bom, perguntando quase uma década depois ainda para o Michel Temer se o impeachment foi golpe, né? A gente deveria estar discutindo o futuro do Brasil, o presente e o futuro. Né? Quais são os problemas que nós temos e quais são as soluções, quais são as distorções que a gente tem, olhando outros países que deram certo, olhando o estado da arte, quais são as políticas econômicas e institucionais que nós temos problemas hoje e quais são as propostas. Não vejo o semipresidencialismo que ele traz ali como uma grande solução, até porque tem diversos países que adotam esse sistema também, tem graves problemas, mas o jornalista perguntando algo de 10 anos atrás, que o Michel Temer já deve ter falado umas 50 mil vezes, é um erro. A gente deveria estar discutindo como a gente melhora as instituições do Brasil hoje, e não olhando 10 anos atrás do passado, Cláudio. Júlia. O que eu acho que fica evidente é a forma como a imprensa trata o presidente Michel Temer. Todas as vezes, se a gente comparar como a imprensa trata o presidente Bolsonaro, é outra realidade, né? Não existe gentileza. Inclusive, gente, o correto é sim chamar presidente, mesmo quem não é presidente mais. É assim que a gente se refere. Isso está no manual de comunicação da Presidência da República, manual de redação da Presidência da República, e a gente vê esse protocolo sendo respeitado com o presidente Michel Temer, mas a gente não vê a imprensa se referindo ao presidente Bolsonaro como presidente Bolsonaro. A gente vê ex-presidente Bolsonaro numa tentativa de tirar, né, o aspecto de poder
do qual ele ainda goza, considerando que ele é o principal ator político hoje no Brasil. E claro, o presidente Michel Temer, ele foi a pessoa que indicou o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, então sempre ele será lembrado por isso e, eventualmente, algumas das atitudes do ministro Alexandre de Moraes serão reputadas, serão colocadas nas contas do presidente Michel Temer. E é por isso que a gente viu essa tentativa de amenizar, de florear um pouco da atuação do ministro Alexandre de Moraes, que é sim, gente, indiscutivelmente ela passa em muito do bom senso, do razoável, principalmente no caso do 8 de janeiro. Agora, na política, a gente tem que saber ler as entrelinhas. Para mim, quando ele disse que o ministro Alexandre de Moraes, ele não é um radical, porque ele já começou a liberar algumas pessoas para prisão domiciliar, eu acho que está bem claro ali que há sim uma conversa dos dois nesse sentido. Há uma sugestão de Temer para que o ministro Alexandre de Moraes assim o proceda, de colocar algumas das pessoas já condenadas em prisão domiciliar. E quando ele sugere que haja uma revisão do tamanho da pena, eu acho que a gente pode esperar isso sim. É claro que os dois estão conversando nesse sentido. O Michel Temer já percebeu que o calor popular é nesse sentido, de que as penas estão exageradas e que para evitar para diminuir esse tensionamento junto à sociedade é necessário que haja uma diminuição dessas penas. Como vão fazer isso? Eu não sei, porque se as pessoas forem enquadradas num tipo penal que coloca uma pena mínima de 12, de 14 anos, eu não vejo muito como reduzir as penas. O que você deveria fazer para ter uma redução de pena seria realmente reenquadrar essas pessoas, na realidade, dentro de um outro processo, dentro daquilo que elas efetivamente fizeram, que foi depredação de patrimônio. Algumas delas, nem todas, né? Mas eu não vejo isso acontecendo hoje de uma forma prática. Mas acredito, Cláudio, por essa leitura de entrelinhas, que a gente vai ver, sim, de alguma maneira, um arranjo para diminuir as penas dessas pessoas. É para isso que existe a anistia, né? A anistia em 79, recomendo que quem quer travar esse debate, que pesquise nos livros da história, porque é o seguinte, a anistia de 79, ela veio justamente para pacificar o processo político, para permitir que as pessoas que estavam presas, condenadas, algumas já em última instância, permitir que exilados políticos todos voltassem para o Brasil, todos recuperassem os seus direitos políticos, fizessem uma virada de página e um zerar de jogo. A história política do Brasil é assim. Agora, o que chama atenção é que essa gente que está aí, muitos deles foram anistiados, inclusive está a Dilma agora querendo de novo dinheiro, deve ter umas 3 ou 4 anistias já no bolso, além do salário de 300 mil reais lá no banco dos BRICS, né? Agora está aí travando também de novo decisão, aí tentando obter mais dinheiro de anistia, porque virou uma indústria a história da anistia, virou uma indústria. Tem pessoas que vivem de acumular anistia, de indenizações receberam. E essa anistia, claro, é um monopólio da esquerda, então não pode... tem um mexão, né? Já estamos em 38? Nossa, tá rápido, o horário tá passando rápido. Passando. Então, segura aí, Alessandra, 2 minutos. A anistia não pode ser monopólio da esquerda, tá certo? A esquerda não quer abrir mão. As pessoas precisam ser anistiadas e precisam ser indenizadas. Pessoa inocente tem que cobrar sim indenização do Estado. Porque um Estado que não respeita o direito, que não respeita a Constituição e que prende inocente, tem que ser responsabilizado. Simples assim. Não adianta vir com conversa de vamos revisar a pena, vamos fazer aqui um projetinho para revisar a pena. Não é revisar a pena, não. É anistia, porque não vai pacificar sem anistia. Exatamente. Não vai pacificar sem anistia. Então tem que parar com esse negócio de monopólio. Monopólio da anistia não é... Anistia não é monopólio de ninguém. A anistia, ela é um instrumento político para a pacificação política do país. Não adianta, essa pacificação não vai vir dos gabinetes. Ela é uma exigência da rua, ela é uma exigência humanitária. Nós temos pessoas morrendo na cadeia, pessoas que nunca fizeram nada na vida.
nunca fizeram nada, pessoas que nunca cometeram um crime. Nós temos criminosos sendo perdoados, sendo anistiados pelo STF, corruptos, que roubaram, que fizeram, que acabaram provocando a morte de muita gente, porque quando você rouba verba pública, falta no hospital, falta na infraestrutura, e muita gente morre em função disso. Então, e o STF está anistiando numa boa essa gente.